tô bem cedo aqui, tô até falando baixo. A mulher ainda tá deitada. Tá bem frio aqui no sul agora. Nesse momento tô acordando mais cedo, então eu passo esse cafezinho aqui. Incluí na minha rotina agora acordar mais cedo assim. E faço essa leitura e tenho mais tempo de depois de uns 40 minutos de leitura eu conseguir começar a fazer outras coisas. Planejar o próximo vídeo, planejar algum produto, alguma coisa da faculdade também. Às vezes eu preciso estudar, tipo ontem eu tinha prova e precisava estudar ainda um pouco de noite, aproveitei. Enfim, é mais tempo, né? E foi uma mudança que eu implementei aos poucos, então eu faço esse horário de leitura cedo. Vou tapar aqui que tá bem frio. Ultimamente eu tenho buscado sempre encontrar novas maneiras de estar evoluindo, de estar aplicando mudanças e sair da zona de conforto na minha vida, principalmente com o foco de construir uma rotina que seja produtiva no longo do prazo. Fazer com que a maior parte dos dias, que são os dias da semana, sejam produtivos, né? De segunda a sexta eu focar em executar bem e conseguir, claro, sábado e domingo aproveitar os tempos livres, mas também ter um certo lazer. É dessa forma que eu tenho enxergado ultimamente e meu foco tem sido, como falei, otimizar. Um problema muito comum que boa parte das pessoas sofre é aquela coisa de estar vivendo a cada dia no modo automático, de acordar sem saber o que fazer, sem planejar, sem se organizar. E isso faz com que você estagne e aí você tem aquela sensação de frustração, de estagnação mesmo, de não estar saindo do lugar no longo dos dias. Isso é bem ruim e como eu já me senti assim, eu busquei resolver e eu documento muito esse processo aqui no canal e trago para vocês aquilo que me ajuda e é isso que eu vou fazer hoje também. Vou listar alguns passos que eu apliquei para que eu acredito que ajudem muito vocês e vou estar mostrando na prática aquilo que eu aplico na minha rotina. Uma coisa que eu mudei recentemente foi acordar mais cedo. Eu tava acordando entre 6 e 15 da manhã e tô levantando 5h30 em ponto. Pra fazer o que eu mostrei antes, eu passo meu café com calma, faço a minha leitura com calma também. A leitura rendeu muito mais assim, eu acordo sozinho ainda, a Bruna ficou um pouco deitada. Isso tem a ver com o meu objetivo de estar mudando, de estar saindo da zona de conforto. E uma das coisas que contribui mais para que eu consiga ter motivação de fazer essas mudanças e executar elas é ter intenção nas coisas que eu faço. E é uma das principais coisas que eu recomendo para vocês. Tenha intenção, tenha uma razão maior por trás das suas coisas. Então, você não vai decidir acordar mais cedo porque eu falei aqui ou porque alguém falou. Você tem que analisar o seu objetivo, então é por isso que você tem que definir esse seu propósito, para que você analise o que faz sentido para você agora. E aí quando você executar, você vai ter esse motivo de fato. E, pô, se eu acordo ali 5h30 e eu tô com muita preguiça no frio de ficar na cama, pra ficar na cama, e eu penso na razão daquilo, aquilo já me desperta muito mais e facilita. E isso em tudo, o hábito da leitura, o hábito de estudar, o hábito de planejar, de ter disciplina. Uma das coisas que eu mais recomendo para vocês é ter essa definição de propósito e ter intenção naquilo que você faz. Acredito que isso é universal, tá? Então, tô falando por minha experiência aqui e eu acredito que é um conselho válido para todo mundo. Então, testa se você sofre com esse problema que eu comentei. Eu também tenho muito tempo que eu preciso dedicar aqui para planejar vídeo, para analisar referências, para estudar sobre embalagem, sobre roteiro de vídeo e tudo isso é motivado pelo meu propósito maior, que é ser um criador de conteúdo de sucesso e ajudar mais pessoas. A motivação para ir na academia, de ter um corpo forte, de ter postura, da minha imagem. Existem muitos exemplos e isso é o que eu aplico para mim e você tem que encontrar o seu para que você tenha mais intenção nas ações e com certeza as execuções vão ser também muito melhores, muito mais eficientes e perduram muito mais quando você tem isso. Agora eu vou ter que tirar esse roupão, vou ter que botar uma roupa e nesse frio trabalhar que aqui no sul tá complicado, foi de uma hora para outra, mas é isso, né? Estamos indo lá. Depois do almoço eu trago a continuidade do assunto para vocês. Posição e trabalho, o mandado vem seguindo. Quanto mais só Deus. Hoje eu esqueci de gravar o almoço, tá uma correria desgraçada, mas tá aqui a sobremesa. Frutinha, melancia,
para dar aquela esticada depois do almoço. E agora, antes de sair pro trabalho, vou ter que picar uma melancia aqui na corrida enquanto eu falo com vocês, porque hoje tá bem corrido, hoje de noite. A demanda do lá no trabalho subiu hoje e eu vou precisar trabalhar hoje à noite, vou trabalhar depois do horário. Não tava no script para esse dia de gravação, mas vai ser isso mesmo. E eu vou trazendo aqui para vocês o que eu queria falar. Acender essa luz aqui para ficar melhor. Meus treinos bagunçou toda a divisão, porque a academia vai fechar e é feriado sexta-feira. Bagunçou para mim bastante, então eu não vou treinar sexta. O segundo passo, que foi uma das coisas que me ajudaram muito a manter a constância para construir uma rotina produtiva, foi entender o processo. O que eu digo com isso? É você entender como funciona o processo, e cada um tem o seu. Mas basicamente você ter calma, você não buscar fazer tudo com pressa, não esperar resultados rápidos. A ideia de entender que você tem que começar pequeno, começar devagar e focar em tentar mudar pequenas coisas de forma inteligente e ir se adaptando, se dá o tempo do processo de você estar se adaptando para que lá na frente você vá adicionando cada vez mais e num longo prazo você vai pegar um recorte e vai conseguir ver as mudanças na sua rotina. Na minha rotina agora, comparar um ano atrás, pô, não tem comparação, eu ter vindo mudar com a Bruna, isso ajudou muito, mas eu consegui então organizar muito mais os hábitos que eu queria ter, coisas que eu queria construir, é muito mais produtivo, eu consigo fazer muito mais coisas úteis, só que eu não consegui implementar tudo isso que eu faço hoje de uma vez só, tanto na alimentação, quanto organização de produção de conteúdo, que eu não fazia nada, a faculdade que eu incluí também, o horário de acordar que eu tô acordando mais cedo, junto com o treino, junto com o trabalho, e conciliar tudo isso. Eu fui adicionando aos poucos os hábitos, então entender que você precisa fazer essas coisas devagar, não tentar fazer mudança muito rápida, ajuda muito, evita você se frustrar de você tentar adicionar algumas mudanças de uma vez, conseguir cumprir com as suas expectativas, digamos assim. E aí porque você tentou adicionar muita coisa de uma vez e não se deu tempo, você se frustra por não conseguir lidar com aquilo, e isso ajuda que facilite para você desistir no meio do caminho. Então, muda aos poucos, não se preocupa com pressa, não tenha pressa com resultados, aprenda com os erros que você vai estar atravessando no meio do caminho. Entendo que às vezes tem um momento do dia que eu não estou aproveitando tão bem, mas também entendo que eu estou fazendo outras mudanças agora e quando eu ficar bom naquilo, eu vou estar mudando isso e vou ajustando e me adaptando, me dando tempo para se adaptar. E lá na frente eu sei que eu vou estar cada vez melhor e não vou estar desistindo tão fácil. Acredito que aplicando essa ideia vocês também vão ter muito mais facilidade a estar melhorando a rotina de vocês. Agora eu vou lá pro trabalho, depois vou pra academia, depois volto, vou trabalhar mais em casa, mas também volto para finalizar o vídeo. É isso, até daqui a pouco. Galera, já tô aqui em casa e já vou trazer a finalização do vídeo. Como vocês perceberam, eu não tô com muito tempo hoje, mas tô aqui para passar o que eu queria passar para vocês. Tá aqui a bagunça do monitor, eu tenho que montar, né, para trabalhar melhor ali os projetos. Eu preciso ter outro monitor, no escritório eu tenho, e aí quando eu tenho que fazer para cá eu tenho que fazer essa função, mas logo vou ter minha mesa, vou ter meu monitor e organizar melhor. Queria trazer para vocês o terceiro passo, que é ter foco na execução, focar na sua execução. Então, começar a focar as suas energias, se concentrar em executar nas suas ações, nos seus erros, nos seus aprendizados, nos testes. Evitar se comparar e também a opinião de pessoas que não vivem aquilo que você quer, que não têm os resultados que você quer. Essas distrações externas e validações que você pode acabar buscando podem te atrapalhar. Então, por isso eu digo de focar nisso. Quando eu vou fazer as minhas tarefas, vou fazer e ir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, eu foco no que eu preciso fazer e no que eu posso fazer agora. E se eu for me comparar com, por exemplo, outros criadores de conteúdo que bombaram muito mais do que eu, ou que já ganham dinheiro por algum meio específico, enfim, pode acabar me travando. A ação, ela vai gerar muito mais clareza, mais confiança, e é o que gera resultado no fim das contas, e tu vai aprender com a execução. É por isso que é tão importante isso. Basicamente, o conjunto da obra que eu quis passar para vocês, ele é muito prático, de você ter intenção nas ações, entender o seu processo e passar por ele, e focar as suas energias na execução. É a forma resumida, claro, com esses detalhes que eu acrescentei aqui, mas que no longo prazo, no jogo do longo prazo, contribui que você consiga estar sempre evoluindo, sempre em progresso.
É dessa forma que eu aplico. Tô muito longe de ser o perfeito e tô muito longe de ser aqueles milionários que vocês têm, né, para acompanhar na internet, super resultados. Eu tô documentando meu processo e tudo que me ajuda eu trago para vocês. Essa é a ideia do canal, como eu sempre digo. Queria que vocês comentassem mais do que vocês gostariam de ver aqui. Se gostam desse formato de vlog, que é a ideia central, falar mais sobre rotina, falar mais sobre alguma coisa, comenta embaixo. Comenta também o que tá achando do vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito para estar ajudando a gente. É isso agora, vou organizar ali o escritório, vou tomar um banho, dar uma leve descansada para depois trabalhar mais. E é isso, valeu, até a próxima, fui.